Que a graça maravilhosa de Cristo esteja conosco. Iremos dar continuidade ao assunto sobre os sinais que precedem a segunda volta de Jesus Cristo. Jesus disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e prodígios. E lá em Marcos, capítulo 13, versículo 22, Jesus afirma: E surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Haverá também sinais no céu. Lá em Mateus capítulo 24, versículos 39 e 40, Jesus diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então verá o sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem descer entre as nuvens do céu com poder e grande glória. Haverá também o sinal do homem da iniquidade, ou homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, eu quero ler aqui esse texto para vocês, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Observem que esse sinal é um sinal realmente muito forte. O homem do pecado, o homem da iniquidade, mas que por fim será derrotado pelo Senhor. Mas continuando, mais um sinal que poderíamos apresentar é exatamente a apostasia, o desvio da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4, eu gostaria também de ler para vocês, que diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Observem aqui, meus amados, que de certa forma estas coisas já têm ocorrido e não é de hoje não. Quantas pessoas apostataram, se desviaram do caminho do Senhor?
pessoas que começaram de forma tão entusiasmada no Evangelho, orando, lendo incessantemente a Bíblia, fazendo sua devocional, meditando, pregando, evangelizando, participando das atividades da igreja, e hoje já não se importam mais. É preferível estar diante de um televisor ou fazendo outra qualquer atividade. É certo estar na igreja, lendo a palavra, orando, enfim. Já se afastaram do Senhor, deram ouvidos a doutrinas, falsas doutrinas, a doutrinas de demônios, se desviaram do caminho da verdade. Mas oremos por estas pessoas, porque nós mesmos, se porventura abrirmos fendas, lacunas, não é? Brechas, e deixarmos as raposinhas invadirem, isso pode prejudicar a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Precisamos assim sermos vigilantes, orando, vigiando, como diz a própria palavra do Senhor. Então é preciso ter muito cuidado, porque é uma advertência seríssima, para que nos últimos tempos, estamos vivendo os últimos tempos, pode ter certeza disso. Muitos já desertaram há muito tempo do Senhor, não quer nem mais ouvir falar em Bíblia, não é? É o comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, revoltados, indignados, mas sem querer de fato saber do caminho do Senhor. Mas vamos estar em oração, pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre estas e tantas outras vidas. Mas tem outro sinal aqui que quero apresentar, que é a extrema corrupção nos últimos tempos. Não é? E realmente a corrupção a nível mundial, não é verdade? Eu vou ler apenas alguns versículos para vocês, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, é um texto que eu vou ler de forma bem dinâmica. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, imãs, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Que tristeza, não é? Mas isso é o pecado. Pecado multiplicando-se, não é? O pecado que não tem lógica, o pecado que destrói, o pecado que divide, o pecado que entristece, o pecado que mata. Apostasia e extrema corrupção nos últimos tempos. Amanhã, se Deus permitir, iremos falar ou continuar. Jesus vem, o que acontecerá no céu? Iremos falar sobre isso. Poderíamos citar muitos outros sinais, muitos e muitos outros sinais. São inúmeros sinais, mas estes, por enquanto. Mas assim, amanhã iremos para outra continuidade
desse estudo, mas no aspecto o que acontecerá no céu e o que acontecerá quando Jesus voltar a este mundo. Deus abençoe e nos ajude no entendimento de Sua palavra e que a graça do Senhor esteja continuamente sobre nossas vidas. Nosso Deus, abençoa meu irmão, minha irmã, um amigo, que o nosso coração esteja aberto para a Tua palavra. Ó Deus, o quanto somos ínfimos, pequenos, mas a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, por esta hora. Concede-nos mais e mais da Tua graça e do Teu poder, com perdão dos nossos pecados. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.